patrimônio, do meu ponto de vista, eu acredito que seja alguma coisa que você adquire com o dia a dia, com o passar dos anos, com o passar do tempo. Alguma coisa que você pode deixar para daqui a anos, daqui a séculos, ou as pessoas verem aquilo ali. Eu acredito que mais ou menos é isso aí, do meu ponto de vista é isso aí. O patrimônio, para mim, é algo muito importante, tanto para um indivíduo como para a sociedade. É algo que tanto a pessoa, o indivíduo, como a sociedade deve zelar, deve ter cuidado, porque é importante. Patrimônio, para mim, é algo que faz parte da história, algo que não pode ser destruído pelo fator da história da cidade. Patrimônio, eu acho que é tudo aquilo que a gente constrói, começa a construir, e eu acho que o patrimônio é tudo isso, né, que a gente constrói e quer manter o patrimônio nosso, né, de pé. O patrimônio é o patrimônio cultural, que faz parte da nossa cidade, construções antigas, tombada pelo Ministério da Cultura, da Secretaria de Cultura do Estado e do município. Patrimônio para mim é tudo aqui da cidade de Camaragibe, principalmente esses mercados aqui, mercado público, e essa lixeira, tudo aqui é patrimônio público de Camaragibe, né? A palavra patrimônio, geralmente, ela tem múltiplos significados e por isso a maioria das pessoas, quando a gente fala patrimônio, confunde com patrimônio particular, geralmente com bens ou com um imóvel, um automóvel, etc. Mas a palavra patrimônio, quando a gente quer se referir ao fator cultural, ela vem justamente dessa questão dos bens, mas os bens que pertencem à coletividade. E o patrimônio, ele é algo que pode ser tanto material quanto imaterial. Então, os nossos bens que são públicos, né, e que possuem uma memória, que despertam ou que trazem para a coletividade um sentimento de pertença, de identidade. Por exemplo, os prédios, né, o patrimônio arquitetônico, que é um exemplo de patrimônio material, são os prédios como o Palácio da Justiça ou uma prefeitura que teve um significado, uma simbologia para a cidade e que trazem um sentido de pertencimento ou de identidade para a população. Então, o patrimônio, como eu falei, ele pode ser tanto material quanto imaterial. Os nossos bens materiais são os bens tangíveis, né, que pertencem à coletividade, como, por exemplo, o Engenho Camaragibe para Camaragibe, ele é um patrimônio material, né, um bem palpável. Mas, ao mesmo tempo, o Engenho Camaragibe, ele possui também a sua memória, e por isso ele também possui um patrimônio imaterial, que é a memória de todos os anos que ele atravessou, das pessoas que viveram, dos fatos que aconteceram, dos usos que aquele imóvel teve. Então, tudo isso é um patrimônio que pertence à coletividade. E esse patrimônio, ele pode se manifestar das mais diversas formas e também ser ressignificado. Então, por isso que hoje alguns prédios, que antes eram residências, por exemplo, se tornaram em museus. Então, esses museus, eles agregam, né, tanto a memória daquele patrimônio, ou seja, um patrimônio imaterial, quanto a memória física, que é o patrimônio edificado, né, que a gente chama de patrimônio edificado. E é basicamente isso que a gente vê hoje. Nós temos o patrimônio que pertence à coletividade e que é o patrimônio edificado, né, ou que pode ser também um objeto que foi encontrado na escavação arqueológica, por exemplo. Aquele é um patrimônio, mas ele é o patrimônio edificado, ou seja, é o patrimônio construído, que foi construído pelas pessoas, e ele também possui uma memória que está associada ao uso daquele objeto. E aquela memória é o patrimônio, né, imaterial, aquele que a gente não pode tocar, mas que está associado àquele patrimônio, aquele bem que foi edificado, que foi construído.
sou irmã Maria Cândida, carmelita descalça em Camaragibe. Vou falar para vocês um pouco da história do Carmelo a nível mundial e a nível daqui de Camaragibe, como o Carmelo surgiu aqui em Camaragibe principalmente. Então o Carmelo, o nome oficial do Carmelo é Ordem da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. É uma ordem religiosa católica que surgiu na Palestina, num lugar chamado Monte Carmelo. O Monte Carmelo é uma cadeia de colinas, então por isso que tem o nome Carmelo. Carmelo significa jardim. Então a Sagrada Escritura, a Bíblia, fala do Monte Carmelo citando muito o profeta Elias. Então foi inspirado no profeta Elias, que posteriormente muitos europeus foram até o Monte Carmelo viver uma vida como a do profeta Elias, uma vida de silêncio, uma vida de oração, uma vida de união com Deus. Como vocês sabem, a Palestina é um lugar de constantes conflitos. E nesse tempo, em 1200 por aí, os carmelitas que viviam na Palestina, no Monte Carmelo, foram expulsos. E se dividiram, se dispersaram por toda a Europa. E aí depois foram se organizando, como hoje os conventos são organizados. Eles deixaram de viver nas grutas, como eles viviam lá no Monte Carmelo, e passaram a viver em conventos. Isso foi algo muito demorado, não foi algo pronto de uma hora para outra. Então, pulando um pouco a história, a Ordem do Carmelo, inicialmente, era constituída apenas de homens, de frades. Depois, foi se organizando, e aí foi surgindo também conventos de mulheres. Foi no convento de mulheres, de carmelitas, que entrou Santa Teresa d'Ávila, que é patrona dos professores. Santa Teresa, que nasceu em 1515. Em 1562, Santa Teresa, que era carmelita, que vivia no Carmelo, lá na Espanha, na cidade de Ávila, ela, com mais 4 companheiras, fundou um Carmelo. Ela não pensava em ser uma fundação, ela pensava apenas em viver como os primeiros carmelitas, aquela vida de maior recolhimento, de mais oração, sabe? Uma vida mais simples também. E aí, sem que ela pensasse, acabou sendo uma reforma dentro do Carmelo. E como tinha características bem particulares que Deus dava a ela, precisou também ser uma nova ordem, não pôde ser mais a mesma família do Carmelo. E aí, a partir daí, nós passamos a nos chamar as Carmelitas Descalças. E os carmelitas e as carmelitas que já existiam passaram a ser conhecidos e são os carmelitas da antiga observância ou os carmelitas calçados. Nós somos os carmelitas, porque temos frades também, e as carmelitas descalças. Então, como o Carmelo surgiu no Brasil? Falando de uma forma bem resumida. O Carmelo surgiu no Brasil no ano de 1742. E o primeiro Carmelo foi o Carmelo de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Depois, o segundo Carmelo foi o de Porto Alegre, fundado em 1839. E aí, por diante, foram surgindo. Um Carmelo vai fundando outro, as irmãs vão saindo de um Carmelo e fundando outro. Sempre que acontece uma fundação, é a pedido do bispo. Assim, as irmãs não pensam em fundar um Carmelo. Elas são convidadas pelo bispo de determinado lugar para fundar um Carmelo. O bispo diz: eu quero a presença das carmelitas na minha diocese para rezar, eu preciso da oração, eu preciso da intercessão das contemplativas. E é assim que são fundados os Carmelos. O Carmelo de Camaragibe foi fundado no ano de 1924. É o 7º Carmelo, em sentido cronológico, o 7º Carmelo, a 7ª fundação do Brasil. Nós somos uma fundação do Carmelo de Petrópolis, no Rio de Janeiro. O Carmelo de Petrópolis foi o
o quarto Carmelo fundado no Brasil, e nós saímos dele. As nossas fundadoras foram a Madre Maria de Lourdes, de Jesus Hóstia, a irmã Ana, a irmã Madalena, a irmã Maria de Jesus e veio uma postulante, a Noemi de Castro, que depois ela até foi madre nossa, tomou o nome religioso de Irmã Piedade. Então, o nosso Carmelo, ele tem uma história assim muito linda, né? Eu vou falar com todo amor, porque é o meu Carmelo. Então, as irmãs saíram do Rio no dia 7 de maio, aportaram no Recife no dia 11, ficaram na casa, no Colégio das Irmãs Doroteias, aguardando que a casa provisória ficasse pronta. Quando a casa provisória ficou pronta, houve a transferência. Então, a primeira casa provisória foi lá em Casa Forte, no Poço da Panela. As irmãs moraram lá 4 anos, no Poço da Panela. A fundação oficial do nosso Carmelo é o dia 14 de maio de 1924, lá no Poço da Panela. Depois as irmãs foram percebendo que a casa era muito pequena, que não dava, e aí foi o arcebispo comprou uma casa lá em Parnamirim. Nessa casa as irmãs moraram 11 anos, na casa do Parnamirim. Posteriormente, aí sim, nós viemos, as irmãs vieram, posso dizer nós, porque eu faço parte dessa comunidade, não estava nessa fundação, não é porque ele não, foi há tantos anos atrás, mas ganhamos um terreno aqui em Camaragibe, esse terreno onde é construído o Carmelo, de Dona Maria Amazonas, em 1956. Foi a data que o Carmelo veio do Recife aqui para Camaragibe. O arquiteto, o engenheiro arquiteto, foi o genro de Dona Maria Amazonas, o doutor Eduardo Fonseca. Então, assim, a gente não tem palavras, não só nós, mas como todo Camaragibe, para expressar nossa imensa gratidão à Dona Maria Amazonas, não só pela doação do terreno, mas pela sua presença constante e materna sobre nós. Ela é uma benfeitora que ela tem nossas eternas orações. Então, assim aconteceu a nossa fundação em Camaragibe. Nós já fizemos 3 fundações durante esses anos, né? Desde que estivemos aqui em Camaragibe. Houve a fundação do Carmelo de Propriá em Sergipe, o de João Pessoa, na Paraíba, e recentemente o de Maceió, em Alagoas. Nosso modo de vida, né? A nossa vida, como eu já falei, ela é uma vida de total reclusão, né? De silêncio, de oração. E o que nós oferecemos e a igreja pede de nós é exatamente a nossa intercessão. Vivemos da providência, parcialmente, né? Porque nós temos uma renda que é a fabricação de hóstias. Ela não cobre todas as nossas despesas, mas ajuda, como pessoas pobres que nós devemos trabalhar, nós fabricamos hóstias, vendemos para a arquidiocese. Também fazemos outros trabalhos, como Agnus Dei, Licores. Tem uma irmã nossa, a irmã Maria Angélica, ela é cantora, ela é uma poeta, é uma artista, e ela grava, não a nível de shows nesse sentido, mas de divulgar e de lançar a palavra de Deus. Então ela tem alguns CDs gravados. Então é isso, assim, em resumo, né, o que eu queria falar para vocês. Para encerrar, quero concluir dizendo que esse ano, em maio, dia 14 de maio, nós completamos 90 anos de fundação. Nessa ocasião, houve a dedicação do altar, o arcebispo Dom Fernando Saburido veio e foi uma cerimônia belíssima. Queremos dizer a vocês que quando quiserem vir nos visitar, podem vir de manhã no horário das 8 até 11 horas, à tarde das 15 até as 16h30. E é isso aí, estamos aqui rezando por vocês e contem sempre com nossas orações.